Eu quero falar sobre algo interessante nessa manhã, né? Eu quero falar sobre recomeço. Engraçado que o pastor Adriano pregou no domingo passado sobre início, né? E aí Deus já criou a série de mensagens sem estabelecer nada. Eu já tinha criado antes, e quando eu olhei eu falei, coisa linda, né? Como o Espírito Santo de Deus é. E hoje eu quero falar sobre recomeço. Eu quero que você repita comigo assim: obrigado, Senhor, pela oportunidade do recomeço. Todos nós em algum momento vamos ter que recomeçar alguma coisa, sabe? Moisés, quando ele inicia a sua trajetória, ele inicia no Egito, ele é cotado para ser o grande precursor da salvação do povo. Ele inicia de um jeito, ele escorrega e ele sai da origem daquilo que ele tinha que fazer. Ele precisou recomeçar a forma estrutural da vida dele. Você vai encontrar também Ruth com a vida tranquila, tudo tranquila, e o marido dela falece, ela entra com a sogra Noemi, e ela tem que sair da cidade que ela estava, ela tem que reconstruir toda a família. Você vai encontrar também José, que já estava destinado a ele, sabe, ser um grande líder, e ele inicia, ele recebe de Deus algo, só que a família dele o trai, os irmãos dele o trai, e ele perde tudo. Ele, como diz por aí, né, ele quebra na solda e na emenda, e ele precisa recomeçar a forma dele viver. Eu quero dizer para você, querido, se você algum dia foi traído, quero dizer para você, se algum dia você quebrou, quero dizer para você, se algum dia você começou errado, eu quero te dizer que hoje você pode recomeçar. Não é uma regra você permanecer do jeito que você está, nunca foi uma regra. Isso é algo falado pelo inimigo das nossas almas. Já a palavra de Deus, já o Senhor, já o nosso Salvador, Ele sempre vai nos dar a oportunidade do recomeço. E hoje, nessa manhã, eu quero te dizer, queridos, que Deus veio especificamente nessa manhã para pessoas que estão travadas em suas vidas, para pessoas que estão esgotadas, para pessoas que acham que não podem mais caminhar em prol do futuro, caminhar em prol daquilo que Deus tem. Eu quero te dizer que nessa noite, nessa manhã, isso vai estar quebrado em nome de Jesus. Só existe uma coisa peculiar nessas três pessoas, Moisés, Ruth, José. Todos eles em algum momento se sentiram sozinhos. Moisés vagou pelo deserto, Ruth só estava com a sua sogra e vagou sozinha, tendo que ajudar a própria sogra. Você vai ver José sozinho, escravo. Mas sabe qual foi o algo mais importante para que eles pudessem dar a virada? A coisa mais importante, que eles sabiam que ainda que eles não tivessem a presença de ninguém, eles tinham a presença do Deus Todo-Poderoso na vida deles. Eles sabiam que ainda que eles andassem sozinhos, meu pai me abandonou, meu marido abandonou, meu filho abandonou, eu perdi tudo, eu quebrei, não deu certo, eu errei, mas eu tenho um Deus que pode me fazer recomeçar. Sabe, queridos, o mesmo Deus que encontrou-se com Moisés, com Ruth, com José e com tantos outros da Bíblia, é o mesmo Deus que está aqui e quer fazer você recomeçar também. Haja vista que eles tinham a Deus e eles alcançaram a promessa deles, em contrapartida, eu e você, muitas vezes escorregamos na hora de recomeçar, porque diferente dessas pessoas, às vezes a gente cria muitas expectativas no homem e nos esquecemos de criar expectativas em Deus. E é isso que nós não podemos fazer. Wagner, eu não tenho que criar expectativa no homem? Claro que você tem. Eu não estou falando que você não tem que criar expectativa. Eu estou falando que a primazia da expectativa é de Deus. Porque quando você cria a primazia da expectativa em Deus, ainda que a segunda expectativa ela não te alcance, você nunca vai ser mal sucedido, querido.
E alguns exemplos, às vezes a pessoa está bem na igreja, a pessoa está caminhando, os pastores estão cuidando, os líderes de célula estão cuidando, a pessoa vai, ela está sozinha, ela ora, ela busca alguém, aí ela se encontra com alguém que não tem a mesma visão, alguém que não tem o mesmo propósito, e aí aquela pessoa começa a dividir força em estar na igreja, aí um dia está, outro dia não está, eu não posso ficar da minha namorada, eu não posso ficar do meu namorado, sabe, queridos, aí começa a colocar expectativa, o relacionamento já não inicia-se bem, o casamento não inicia-se bem, não suporta as tribulações, e aí, como a expectativa está na pessoa, a gente se frustra. A gente cria muita expectativa no trabalho, e aí a gente pensa, poxa, vou fazer hora extra, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, tudo isso é lícito, querido, mas eu estou falando de expectativa, e aí a minha expectativa, ao invés de eu orar para Deus me abençoar, eu vou fazer mais um pouco para o patrão acontecer, ao invés de eu buscar mais a presença de Deus, eu vou bajular meu cliente para que ele possa chegar e poder comprar mais, e colocamos a expectativa no homem, e quando a gente menos se depara, fomos mandados embora. Quando a gente se depara novamente, aquele melhor cliente foi embora. Ou, finalmente, nós estamos na igreja, e nós recebemos um chamado de Deus, e aí Deus fala para a gente que nós vamos ajudar a obra a ganhar muitas pessoas para Jesus, e em algum momento a gente está em Deus ali, e a gente desvia o olhar de Deus, e começa a desviar o olhar para quem está do nosso lado, e aí a gente começa a querer agradar mais a pessoa que está do nosso lado do que a Deus, e em algum momento aquela pessoa nos frustra, e nós queremos abandonar a igreja, queremos abandonar o ministério, porque não superou as nossas expectativas, e a gente trava no relacionamento, trava no trabalho, trava no ministério, e a gente começa a ouvir o inimigo das nossas almas e falar, eu recomeçar? Para quê? É melhor eu ficar quietinho no banco? Eu recomeçar a minha faculdade? Para quê? Esse trabalho aqui já está tranquilo. Eu recomeçar no meu relacionamento? Para quê? É melhor eu estar com essa pessoa e ser melhor amigo, ou se eu não estou com ninguém, é melhor não ficar com ninguém, porque está tranquilo do jeito que está. E o inimigo, ele quer te estagnar e quer me estagnar, mas eu quero te dizer, querido, se você teve uma má experiência na sua vida familiar, na sua vida amorosa, Deus é especialista em restaurar e transformar essas más experiências em experiências maravilhosas. Eu quero te dizer que se você teve uma má experiência no trabalho, se você teve uma má experiência no cliente, eu quero te dizer que o Senhor é capaz de transformar a tua vida profissional, tua vida pessoal, e transbordar para que Ele use em prol da obra de Deus. Eu quero te dizer que se algum dia você teve uma má experiência com algum líder espiritual, alguma casa espiritual, seja ela qual for, deixe a paz para aquele lugar, receba a paz de Deus, porque Deus tem grandes coisas para o teu ministério ainda, querido. Isso não depende de gente, isso depende dEle. Imagina José sozinho, sem ninguém, mas ele dependia dele, Moisés dependia dele, Ruth dependia dele. Amém, queridos? E aí eu quero que você abra lá em Jeremias 29, 11 ao 13, somente Deus é capaz de nos preencher 100%, o recomeço vem dele, o recomeço vem da palavra, o recomeço vem da intimidade com Deus, o recomeço ele parte daí. Então, Jeremias 29, 11 ao 13 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei qual é o grau da ferida que você está vivendo, eu não sei qual é o grau da dificuldade que você está vivendo, mas eu quero te falar uma coisa, se você buscar o Senhor de todo o seu coração hoje, eu acredito que hoje ainda Ele pode fazer algo impressionante na sua vida, porque é nele
que as nossas expectativas têm que ser geradas. Ele é quem nos ensina a vencermos as nossas guerras. Todos os dias a gente vai ter guerra, todo dia a gente tem uma guerra. Gente, alguém aqui não tem guerra? Amém, né? Todo mundo tem uma guerra. E o problema não é a guerra, o problema nunca foi a guerra, porque todo dia a gente vai ter guerra. O problema é como a gente se comporta a essas guerras. Esse é o problema. Aquelas pessoas viveram guerras terríveis, só que elas souberam lidar com as guerras porque o Senhor orientou. E Deus, Ele nos atrai aqui, Ele nos ensina através dos nossos pastores, através das células, através dos estudos. Nada mais é do que um grande ensinamento para que possamos lidar com as guerras todos os dias. E eu quero dar um grande exemplo de uma guerra épica, né? Que é sobre Davi e Golias. Conhece Davi e Golias, sim ou não? Todo mundo conhece, independente se você que está aqui ainda não se aprofundou na palavra. Acredito que em algum momento você já ouviu falar sobre essa guerra, em que o menino usa uma funda, atira uma pedra e esse gigante cai. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Ele não morreu com a pedra. Ele não morreu com a pedra. E aí eu quero trazer esse pequeno detalhe para você, que está lá em 1 Samuel capítulo 17, 49, que diz assim, ó: e Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. A pedra feriu Golias. E aí, ó, no 17:49, no 17:51 diz assim: por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e atirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiam. Então existem duas etapas aí para Golias cair. Essas duas etapas são muito importantes. Ele feriu com a funda e matou com a espada. E isso é importante a gente saber. Sabe por quê? Porque a funda, ela simboliza a ferramenta de ação. A funda simboliza a preparação, simboliza a precisão, simboliza a coragem. Ele precisava estar preparado para poder lidar com aquele gigante. Davi estava preparado, ele tinha precisão, e ele teve a coragem para fazer aquele gigante cair. Sabe, queridos, eu quero dizer para você, que se você está passando por uma necessidade sozinho, você está lutando sozinho, se você está fazendo, sabe, um esforço imenso para sobreviver e ultrapassar essa etapa da sua vida sozinho, eu quero te dizer que Deus só está afinando a sua precisão, para que na hora que você esteja diante do gigante, você não erre. Essa é a parte nossa. Tem a parte da vitória que é nossa, tem a parte da vitória que nós temos que nos preparar, tem a parte da vitória que nós temos que ser precisos, sabe? A gente encontra muita gente querendo ter vitória sobre o gigante sem se preparar, muita gente, e a gente não pode assim, ter a ingenuidade de achar que Deus vai nos abençoar sem nos prepararmos. Estar aqui é uma preparação, estar aqui é um momento em que você está aprendendo o que você vai praticar lá fora. José demorou 13 anos entre a etapa dele até ele se tornar governador do Egito, 13 anos. Você vai ver Moisés, 40 anos, para que ele foi para lá e voltou. Esse trajeto demorou 40 anos até ele alcançar aquilo que tinha que alcançar. E o nosso mestre ficou 30 anos se preparando em 3 escolas rabínicas, e em tempos diferentes, para que ele pudesse combater aquilo que ele tinha que combater. Preparou-se 30 anos
para que pudesse executar 3 bem feito. Existe um ditado que diz que se você quer cortar uma árvore rápido, fique o dobro do tempo amolando o machado. Davi entendeu isso. Ainda que a família dele tivesse, você é o pastor, você vai cuidar daquilo que não tem muito valor, ele sabia que cada oportunidade dele era uma oportunidade para se preparar. Querido, eu quero que toda manhã você acorde, e independente do problema que você está passando, eu quero que você, em nome de Jesus, fale: Deus está me preparando para eu poder combater meu gigante na hora certa, e aquilo que eu estou passando hoje vai me preparar para eu derrubar esse gigante rápido e exaltar o nome do Senhor. Você está comendo de forma escassa, para que quando você alcance muito e a tua despensa esteja cheia, você dê glória a Deus por isso. Você está sendo humilhado no trabalho, e todo mundo está sendo promovido na sua frente, porque você está aprendendo a lidar com a base, para que quando Deus te coloque no topo, você pegue essa base e trate essa base como você gostaria de ser tratado. Você está fazendo um trabalho na igreja que talvez você ache que é o menor trabalho, mas amanhã, quando você receber de Deus o chamado, os seus pastores te convocar para o chamado, você vai entender desde a base como funciona, para que você, assim como José, possa governar de uma forma perfeita. Você teve uma família destruída, pai bêbado, mãe prostituta, tios que te batiam, não sei qual o cenário. Sabe para quê? Para que você que está aqui em Deus recebendo a palavra, se lembre: eu nunca vou fazer isso com a minha família, e eu vou tratar minha mulher como ela tem que ser tratada, meu esposo como tem que ser tratado, meus filhos como tem que ser tratado. Deus não é ruim com você, Ele só está te ensinando e te forjando, para que quando você alcance, você faça o seu melhor, querido. A espada simboliza o Espírito que nos é dado através da palavra. A parte da funda é nossa. Estude, trabalhe. Teu ministério, estude, participe de células, venha nos cultos, venha nas celebrações, aprenda, leia, ore, busque. Essa toda é a nossa parte. No trabalho, preocupe-se com o trabalho, desenvolva, leia, faça o que você precisa fazer. Essa é a nossa parte, é a funda. Agora a espada, ela é a palavra. Olha só o que está escrito em Efésios 6,17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Uma etapa bem preparada por Deus derrubou o gigante, e a espada, a palavra, matou Golias. Eu quero te dizer que antes de toda a capacidade minha e sua, a gente pode ferir o problema, mas só o que vai acabar com ele é a espada, é a palavra, é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe, querido, sabe por quê? Se você for cheio do Espírito de Deus, qualquer ferramenta que estiver em suas mãos se tornará poderosa o suficiente para derrubar qualquer gigante. Qualquer gigante. Wagner, mas eu sou tão pequeno. Wagner, mas eu só tenho isso. Sabe, querido, Deus só precisou de uma vara para empoderar Moisés e derrubar toda uma caixa de demônios ali para poder tirar o povo daquele lugar. Deus só precisou de uma queixada de jumento para que Sansão pudesse matar 1000 homens com uma queixada de jumento. E Jesus, sendo homem, foi cheio do Espírito Santo e dividiu a história. Ele se despiu da divindade dele como homem. Ele foi cheio do Espírito Santo para nos provar que com o Espírito Santo tudo que nós temos é o suficiente para acabar com os gigantes da nossa vida. E se você ainda não tem nada e perdeu tudo, você tem o principal, que é a palavra e a presença de Deus. A espada é a palavra e a presença de Deus. E aí, seu cônjuge se foi, fica tranquilo. Ruth também perdeu seu cônjuge, e Deus restaurou a vida de Ruth. Perdeu algo que estimava muito, fica tranquilo. Neemias perdeu uma cidade inteira,
tudo. E ele, através do amor dele, a força de vontade, a cidade toda foi reconstruída. Você foi caluniado, foi traído, você foi abandonado pela sua família, fica tranquilo, José também foi, mas porque ele nunca se apartou da presença de Deus, Deus o transformou em governador e restaurou a família dele e todo o relacionamento. Sabe por quê, queridos? Porque diante de uma guerra, a nossa capacidade aliada à espada, que é a palavra, que é o Espírito de Deus, ela se torna infalível, e nenhum gigante que está tentando tirar teu sono resiste a isso. Repita comigo assim: nenhum gigante consegue ficar de pé diante do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que fez com que todas essas pessoas vencessem. E aí, algo interessantíssimo, que Davi, antes de cortou a cabeça de Golias, antes de usar a funda e a espada, através da palavra, antes de literalmente cortar a cabeça, sabe o que aconteceu? Ele cortou a cabeça de Golias com a palavra. Em 1 Samuel 17, 45, 46 diz assim, ó: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus, e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Antes de batalhar, antes de pelejar, antes de cortar a cabeça, antes de usar aquilo que ele sabia, ele declarou. Diante do problema, ele olhou o problema, a nação dele paralisada, de outro lado alguém muito forte. Antes dele usar a técnica dele, ele entendeu que é o Deus Todo-Poderoso que iria derrubá-lo, e ele profetizou. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não quero que você me responda. Diante do teu problema, o que você tem tentado fazer? Você está ficando paralisado como o povo? Você está tentando tomar uma ação com as tuas próprias forças, ou você está profetizando antes de agir? Essa ordem pode determinar aquilo que Deus tem para te entregar. Porque se você ficar estagnado igual o povo ficou, por não ter a presença de Deus latente, segura ali, você vai ficar estagnado e o inimigo vai avançar. Se você for sem Deus mandar, você pode morrer. Por isso, diante do teu problema, igreja, diante do teu problema, eu quero que você chegue, hoje ainda, e profetize, antes de encarar o problema quando você sair daqui. Você vai profetizar hoje, e antes de você meter a mão para resolver o problema, o Senhor já vai ter derrubado esse grande Golias na tua vida, em nome de Jesus. Hebreus 4,12 diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra é cortante realmente. E olha que engraçado, Davi corta juntas e medulas ele não mata no peito, ele não mata na barriga, ele corta juntas e medulas, para fazer jus à palavra que ele falou anteriormente. Eu fiz uma pesquisa e diz assim, ó: onde estão as juntas e medulas? As juntas e a medula estão localizadas na parte posterior do pescoço e na parte inferior da cabeça. As juntas são compostas de discos intervertebrais e articulações que permitem a movimentação e a estabilidade das vértebras. A medula espinhal é a
estrutura cilíndrica que se estende pela coluna vertebral, conectando o encéfalo aos órgãos do corpo. Eu quero te dizer que quando você abrir tua boca como profeta no teu trabalho, quando você abrir a tua boca como profeta na sua casa, quando você abrir a boca como profeta na tua família, na tua igreja, eu quero te dizer que você vai estar separando juntas e medulas do inimigo, e ele vai calar a boca do que ele está falando sobre você. Eu quero te dizer, quando você usar a palavra, tudo aquilo que está sendo tramado contra você vai ser cortado no nome de Jesus. Eu quero te dizer que tudo aquilo que já foi lançado e um dia você absorveu, quando você usar a palavra e cortar juntas e medulas disso, até o mal que está instalado vai sair da tua vida em nome de Jesus. Usa a palavra, querido. Você já tem o que precisa. É a palavra. Ainda chorando, ainda, sabe, com dor, usa mais a palavra. E aí, em que momento, aí eu quero falar do recomeço. Falei de uma estrutura que a gente tem que viver. Em que momento nós nos perdemos? Porque para ter um recomeço, eu entendo que, digo eu, não o Senhor, que para a gente ter um recomeço, ou algo involuntário aconteceu, e a gente, catástrofes e outras coisas mais, que a gente tem que recomeçar, ou a gente começou errado, sabe? Ou a gente até começou certo e deu errado lá, porque a gente não planejou. De qualquer forma, o recomeço, ele abrange uma etapa em que tem que ficar perfeito, tem que ser melhor. E aí, quando Davi, ele fala que vai matar Golias, ele fala que vai entregar na mão dele, para honrar o nome do Senhor. Sabe, queridos, e eu entendo que algumas vezes nas nossas vidas, tudo que a gente conquista é dele e é para ele, amém, queridos? Nós somos mordomos nessa terra, mordomos. A gente só está aqui para administrar as coisas de Deus, até a gente chegar na nossa casa celestial, amém, queridos? Esse carrão que você está andando, você é mordomo dele. Quando você morrer, alguém vai tomar conta. Essa casa maravilhosa que você tem, essa casa vai ficar, você vai alcançar uma mansão celestial, mas essa casa vai ficar e alguém vai administrar. Sabe, o problema é quando nós queremos entender que em vez de ser tudo para ele, é tudo para a gente. E aí a gente começa a fazer aquilo que a gente acha, começa a ficar imperfeito. Começa a ficar imperfeito porque a gente quer aquilo que é de Deus. Tudo é dele, a glória é para ele. As guerras são dele, sim. A gente não pode pedir que Deus guerreie por nós e a glória ser nossa. E aí a coisa começa a embaralhar na nossa vida, sabe? Nós precisamos entender isso. Tudo o que deu errado na minha vida não foi culpa de Deus. Eu não posso falar por você, posso falar por mim. Tudo o que deu errado na minha vida, quando eu consultei a palavra, em algum momento eu deixei a desejar. E eu entendi isso, e busquei melhorar, e eu estou num processo ainda de construção, assim como você. E nós precisamos entender que a honra de tudo que nós fazemos é para o Senhor. Pai, eu ando de bicicleta, mas quando eu comprar um carro, Pai, seja ele qual for, sabe aquele irmão que é do lado da minha casa, Senhor? Eu vou dar carona para ele. O cara compra uma Fiat 147, o irmão está passando do lado, ele não é capaz de dar uma carona. O carro é dele. Deus fala, beleza. Pai, quando eu for líder do ministério, eu vou ajudar tanta gente. Eu vou pegar a visão dos meus pastores, pastores humildes, queridos, e vou estar ajudando todo mundo. Eu vou, sabe, abraçar as pessoas, Senhor, porque isso arde no meu coração. O cara recebeu um cargo para poder fazer a menor coisa na igreja,
já não fala com ninguém, não quer ajuda de ninguém, já acha que é doutor em divindade, e já acha que tem que ser servido. Poxa, caramba, copo descartável, tinha que ter uma taça de prata aqui, tinha que ter águas do Canadá de R$1.000, $1.000 aqui para eu tomar. E perde a essência do cuidado. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente começa e Deus dá, e a gente transfere isso para a gente ao invés de transferir para Deus, sabe? A preocupação de Deus, deixa eu te falar uma coisa, não é te dar muito. A preocupação de Deus não é essa, porque Deus é um Deus abundante. A preocupação de Deus é você não saber lidar com muito que Ele pode te dar. Essa é a preocupação de Deus. É disso que eu estou falando, querido. Deus vai permitir você recomeçar hoje, mas essas marcas e essas feridas que você está ganhando por conta da tua dificuldade, elas vão te servir para lembrar do que você tem que fazer quando Deus te der o muito que Ele tem para te dar. Só escutei 3 pessoas para recebendo isso aqui, né? Vou repetir: as marcas que você está ganhando agora, pela dor e o problema que você está vivendo, só vão servir para você se lembrar de como tratar as pessoas quando Ele tiver o muito que Ele tem para te dar. Amém, gente? E para finalizar, exatamente quando algo fugiu da proposta original do Pai, e tudo o que fazemos começa a dar errado, e ainda insistimos no erro, é aí que o recomeço não acontece. Quando a gente recomeça com a nossa força, ou a gente deixa de recomeçar porque acha que não é capaz de fazer. E aí, Gênesis 3:6 diz assim, e viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Sabe, o inimigo, ele tem a mesma estratégia desde o Éden até hoje, e a gente, por não se atentar a isso, cai direto nisso. Desde o Éden, ele pratica as mesmas coisas que derrubou Adão, que derrubou Eva, até hoje, e nós, com a palavra de Deus na mão, ainda caímos nisso. A Bíblia diz assim: era boa de se comer, árvore boa de se comer, um desejo exacerbado da carne. A gente encontra Davi tendo um desejo exacerbado da carne por Betseba, sabe? Aquele desejo da carne não é só sexual, mas é a glutonaria, é fazer aquilo que a nossa carne deseja de forma exacerbada. A todo momento nós somos incitados para que possamos alimentar a nossa carne. Quem está fazendo atividade física aqui, sabe que por mais que produza um bom resultado, é muito ruim de fazer. Eu não tinha hora para fazer atividade física, eu acordo 5h15 da manhã com a minha esposa para fazer. Pergunta para mim se eu gosto de acordar 5h15 da manhã para poder fazer uma atividade física. Eu não gosto, mas é super importante, sabe? Existem coisas contrárias, porque se eu ceder ao que é contrário, eu vou me tornar sedentário, eu vou comer demais, eu vou ter diabetes, eu vou ter uma série de outros problemas que pode ocasionar por eu não fazer um exercício físico. O inimigo das nossas almas, ele tenta nos fazer, sabe, queridos, preencher a nossa carne, para que aquele início que Deus deu, seja um início perturbador, como foi Adão, como foi para Eva, um início perfeito. Em algum momento a nossa carne se desvirtua. A outra coisa, a Bíblia diz que era agradável aos olhos, um desejo exacerbado do poder material. Sabe aquela coisa, o inimigo quer colocar na tua mente, na minha, que tudo que nós temos não é bom, que tudo que nós temos é inferior às outras pessoas. Querido, tua casa é um santuário, querido. O que tu tem é consagrado ao Senhor, sabe? Aquele copo de gelé de mocotó que eu tenho na minha casa, você tem na tua também, não vai mentir para mim? Até o copo de gelé de mocotó na minha casa, eu agradeço a Deus quando vou beber água. Sabe, tudo na tua casa. Mas a minha casa é pequenininha, mas ela é aconchegante porque tem a presença de Deus nela. Nós não precisamos ficar cobiçando as coisas dos outros, e às vezes a gente nem cobiça. Eu estou falando por você, estou falando por mim. Às vezes a gente nem cobiça, mas
entra na nossa mente o capeta, bota, poxa, fulano lá, caramba, você faz, tem isso, fulano faz quase nada, tem aquilo tudo. E o inimigo toda hora vai tentando lançar flechas na sua vida. Querido, um dia tu vai comer filé mignon, mas um dia você vai comer ovo, e o seu ovo tem que ser tão gostoso quanto o filé mignon que você vai comer. Isso é viver com a palavra. Isso é viver o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, 11 e 12. Aprendi a ter necessidade, aprendi a passar abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é a minha condição, é o que me fortalece. E o que me fortalece é o Senhor. Se eu tiver ovo, vai me fortalecer. Se eu tiver caviar, vai me fortalecer. Se eu andar de carro, vai fortalecer. E se eu andar a pé, vou ficar com as pernas fortes do mesmo jeito. A árvore desejável para dar entendimento. Sabe, queridos, agradável aos olhos aconteceu com Geazi. Naamã foi curado, queria dar um presente para o profeta. O profeta, ele não recebeu, mas Geazi cresceu o olho. Sabe o que aconteceu? Ele recebeu algo que não era dele, ele cresceu o olho, ficou leproso. Sabe, tem um episódio engraçado aqui na igreja. Eu estava orando e tal, aí eu falei, bem, porque entenda bem, não é pecado você dar ou receber algo, amém, gente? Importante é você dar ou receber algo que é seu, que Deus quer te dar. E eu estava orando um dia, eu falei, poxa, eu vou dar um presente para o pastor Marco e para a pastora Cris. Aí eu pedi para a Fernanda, liga lá para a filha, para perguntar, né, o que eles precisam. Aí, eu falei, não precisa de nada, mas eles gostam disso aqui, só vou revelar um presente. A filha dele falou, meu pai gosta muito de fone. Eu falei, glória a Deus, Senhor, porque você estava no meu coração, e ela falou, iPhone. Eu tomei um susto, gente, eu pedi, eu falei, repete. Não, meu pai gosta de um fone. Falei, fone? Botei grandão, fone? Dei um fone. Então, droga, né? Poxa. Então, não é problema, sabe, queridos? Mas, gente, aquilo que Deus nos dá, nos abençoa. E por fim, a árvore desejável para dar entendimento, desejo exacerbado pelo poder divino. Quanta gente quer ter poder de mar no trabalho? Quanta gente quer ter poder de mar dentro de casa? Sabe, queridos, eu respeito o papel da minha esposa, totalmente. Respeito o papel dos meus filhos, das minhas filhas, totalmente. Respeito o papel dos meus pais, totalmente. E não deixo de ser grande por causa disso. Às vezes você está na igreja e aqui existe uma responsabilidade muito grande. É muito bacana ver tudo, é muito bacana. Mas se você parar com os nossos pastores para saber o preço que está sendo pago, é um preço imenso. Um preço para essa casa estar aberta quando a gente chega, é um preço imenso. O preço do pessoal do estacionamento é um preço imenso. Sabe, queridos, tudo é um preço imenso. E nós temos que entender que nós não podemos deixar essa vaidade entrar no coração. Hoje eu estou ajudando o Ministério de Empreendedores, ajudo o pastor Marco lá no curso da família. Eu estou ajudando. Foi a Dulce, sou eu, amanhã vai ser outro, e depois vai ser outro. Alguém vai dar aula, depois vai ser outro. E assim a vida segue, nós vamos nos ajudando. Tem gente besta, porque pega o microfone, porque ali de alguma coisa é besta, vira besta. E tu acha que Deus abençoa? Vamos olhar para quem está pagando um preço e vamos ajudar. O meu ministério, o seu, vai brilhar, não é somente aqui não. É bacana quando eu estou no curso da família, que ninguém sabe a data, a hora, tem 5 casais lá, e daqui a pouco está todo mundo ajoelhado no chão, clamando pela glória de Deus. Isso me enche quando eu estou no meu Ministério de Empreendedores, que poucas pessoas sabem, muitos acham que ali é só para ganhar ou perder dinheiro, as pessoas não têm a mínima noção do que é. E você vai visitar uma família em que estava falida,
Você ora, ajuda a restaurar o casamento, ajuda a restaurar os filhos, acompanha. Essa pessoa é abençoada por Deus. Ela cresce tanto que abençoa a família dela e gera novos empregos para pessoas de dentro da própria igreja. Isso não tem preço. O que você vai fazer, talvez muita gente não vai olhar, mas Deus vai olhar o que você está fazendo. Porque não importa muito o que os outros vão olhar. Porque José no cárcere, importava para ele que o Senhor Todo-Poderoso olhasse para o trabalho que ele estava fazendo. Para de reclamar e morcegar no teu trabalho, porque ninguém está te vendo. Porque quem está te vendo, está vendo que você está morcegando, e é por isso que você não está crescendo, meu irmão. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas o meu salário está atrasando. Você é José lá dentro, meu irmão, minha irmã. Ah, mas na minha casa ninguém faz, meu marido não faz, minha mulher não faz, mas você tem que fazer, meu irmão, minha irmã. Independente de quem está olhando, porque as nossas expectativas têm que estar no Senhor. A queda também é promovida por quem não se deve ouvir. O problema é quando insistimos no modelo que Deus não aprova e nos apoiamos em pessoas que não são capazes de nos ajudar verdadeiramente. Sabe por que eu estou aqui? Porque sozinho eu não sou capaz de chegar aonde eu tenho que chegar. Eu não sou. Outro dia eu estou em casa, amém, gente? Posso falar? Posso ou não? Estou em casa? Outro dia eu estava em Xabu. Eu estava assim, ó, sabe aquela coisa que você entra no modelo off, assim, ó, pum. Quando eu entrei no modelo off, não quero mais nada. Meu espírito liga para o pastor Marco. Falei, pastor, preciso conversar com o senhor. Perdão da palavra que eu vou falar. Ele vai, precisa conversar por quê, meu filho? Eu estou sem vergonha. E preciso trocar ideia com o senhor. Qual o problema? É meu pastor. Eu não caminho sozinho. Fui lá, sentei, conversei pra caramba. Minha esposa adorou, eu adorei, dei um abraço e saí de lá bem. Você está ouvindo a Deus ou as serpentes da tua vida que estão ao teu redor, que falam que você não vai dar certo, que fala que não é capaz mais de acontecer nada, que fala que é melhor você trair, que fala que é melhor você abandonar a igreja, chutar o balde? Você está ouvindo quem? Dependendo de quem você está ouvindo, o teu recomeço pode ser pior ainda. Mas em Salmos 11, do 1 ao 6 diz assim, perdão, eu vou pular, Jó 14, 7 ao 9 diz assim, porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos, como a planta nova. Sabe, queridos, talvez você esteja se sentindo uma planta seca, passou por tantas coisas na sua vida, que recomeçar para você é algo inconcebível. Wagner, como é que eu vou? Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, eu tenho 70 anos, 80, não dá mais, dá. Wagner, eu quero recomeçar a minha família, porque a minha família se destruiu, e não dá mais tempo de se reconstruir, dá. Wagner, olha, eu já quebrei 50 vezes no meu trabalho, ou no meu negócio, e poxa, eu não consigo mais, dá. Wagner, no meu ministério, já tentei, me escoelhei, fiz tudo que eu precisava, em todos os outros lugares, já cheguei aqui sem fôlego, não dá mais, dá. Porque é o cheiro das águas, mesmo que ainda seca a árvore, Deus vai fazer brotar as sementes e haverá renovo na sua vida. Eu estou falando para gente aqui que achava que era impossível recomeçar. Eu gostaria que você se levantasse, por favor. Houve um momento na minha vida que eu não conseguia mais avançar. Achava que todo mundo era igual. Achava que não tinha mais necessidade para isso.
Só que eu abri o meu coração. Quando eu repito, eu sou prolixo e repito aqui as coisas, é porque minha taxa de gratidão, ela extrapola. Eu agradeço aos meus pastores pelo cuidado. Agradeço muito, porque cheguei arrebentado aqui. Mas eu abri o meu coração. E aí eu quero te perguntar: o que está seco? O que você desistiu, que você sabe que é de Deus, mas você desistiu porque você entende que o recomeço é muito brutal e você vai ter que trabalhar muito para esse recomeço acontecer? O que está te travando? Qual é o sonho que o inimigo falou que você não é mais capaz de alcançar novamente? Se eu alcancei meus sonhos aqui, através da presença de Deus e com a ajuda dos meus líderes, você também é capaz. E talvez você está travado, tua perna não anda mais para frente. Recomeçar se tornou algo muito pesado. Eu quero profetizar aqui, dizer que toda arma preparada contra o povo da Igreja da Esperança caia por terra agora em nome de Jesus. Toda bola de ferro, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de morte, todo sentimento de suicídio, toda palavra que tem tentado limitar a Igreja da Esperança e o povo da Esperança, através do santo nome de Jesus, seja quebrado agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu começo aqui, te peço, Paizinho, abra a janela dos céus e aquele campo de oportunidade, assim como está agarrado lá no céu, que se abra agora e que eles recebam todas as oportunidades que em outrora haviam pensado que não receberiam mais. E se você entendeu e quer recomeçar e estava travado, eu gosto desse desafio. Eu quero te desafiar a vir aqui à frente e dar passos para cá, e cada passo que você vai dar, cada passo que você vai dar até aqui, falar: Senhor, você vai vir repetindo: eu posso recomeçar, eu posso recomeçar, eu posso recomeçar meu ministério, eu posso recomeçar minha casa, eu posso recomeçar na minha família, eu posso recomeçar na minha saúde, eu posso recomeçar porque eu entendi que não é a minha força, não é o meu alforje, é a espada, é a palavra e é a presença de Deus que eu tenho que carregar. Se você entende que você precisa recomeçar alguma coisa da sua vida, quero te convidar a vir aqui à frente. Eu sei que o inimigo está travando as tuas pernas. Eu também já me senti assim. Muitas coisas passam pela nossa cabeça. Poxa, Wagner, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui pastor, eu sou isso, eu sou um grande isso, eu sou um grande aquilo. Como é que eu vou andar até aí? Ou então, Wagner, não é nada disso, mas eu já não tenho mais força. Que o Espírito Santo de Deus te traga agora em nome de Jesus. Sinta o Espírito de Deus te levantando, te atraindo para cá em nome de Jesus. Sinta o poder do Espírito Santo te carregando para cá, para que você possa vencer essa paralisia, para que você alcance o renovo do Senhor através do Espírito Santo de Deus. A música vai tocar, porque não sou eu que faço. Quem faz é a palavra, quem faz é a presença, não sou eu sou apenas o porta-voz. E no momento que o Espírito de Deus estiver sendo manifesto através da música, você vai receber o renovo. Aquilo que estava seco vai se encher na sua vida, e você vai alcançar aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Aleluia. A atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui. Ele está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está. Sinta o Espírito de Deus nessa hora. É Ele, querido. Ele está na casa. Ele está te abraçando nessa hora. Ele está arrancando de você esse sentimento. Ele está te empoderando nessa hora. E
assim como fez com Davi, Ele está fazendo agora. A ti me achegarei. Se achega a Ele. Pra encontrar. Se achega a Ele. Chora na presença de Deus. Que nos envolve. Fala para Ele que você quer recomeçar. Flua nesse lugar. O Pai está na casa, está trabalhando. Teu amor que nos envolve. Ele está te dando as armas para o recomeço. A ti me achegarei. O céu está aberto, derramando Encontrar teu as oportunidades nessa manhã. que nos envolve. Começa a falar para Ele que você quer recomeçar. Senhor, eu quero recomeçar. Vem sobre nós. Me capacita assim como Davi. Sejamos Pede que o Espírito Santo teu reino. possa te envolver. Vem, faz teu Pede a Ele ajuda agora. É você e Ele. inunde a terra. Rejeite as palavras dos Golias da sua vida. Espírito, Profetiza a vitória agora na sua vida. vem sobre Seja cheio da presença de Deus agora. te desejo. O Pai está derramando agora, querido, o Espírito dele. O mesmo que foi em Davi está sendo derramado em você agora nessa hora. Oh Deus, derrama, Senhor, para que os Golias sejam derrubados em nome de Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós te invocamos nesse lugar, Senhor. te Enche, Senhor, enche. Seja cheio do Espírito, cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Chega de problema, chega cheio do Espírito agora nessa manhã. Começa a falar em língua, começa a se entregar, começa a se derramar na presença de Deus nessa hora. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Não é a tua capacidade nem a minha, é Ele. O Espírito de Deus está sendo derramado. O Espírito de Deus está pegando o seu alforje, a menor coisa que você tem, e vai ser a partir disso que Ele vai te ajudar a derrubar esse gigante. Seja cheio agora, sinta a presença de Deus. Sinta Deus preenchendo as pedras necessárias no teu alforje, para que você possa combater em nome de Jesus. Nós te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunde a terra. Pai, eu tenho certeza que o Senhor está aqui. E sabe por que nós estamos de olhos fechados, Senhor? Porque o que mais importa para a gente nessa hora é nos conectarmos a Ti. Nós já entendemos o nosso tamanho, mas hoje também nós relembramos qual é o Teu tamanho, Senhor. Porque o Senhor é muito maior que o nosso problema. O Senhor é muito maior do que qualquer Golias da nossa vida. E se houve afronta dos inimigos da nossa vida falando que nós não iríamos vencer, nós queremos dizer que nós vamos contra eles em nome do Senhor dos Exércitos. Queremos profetizar que os Golias da nossa vida já caíram agora no nome de Jesus. Nós vamos guerrear sim, nós vamos usar a funda sim, mas nós estamos derrubando o inimigo pela palavra de Deus, que é a nossa maior espada. Estamos saindo daqui entendendo que já somos vitoriosos, Senhor, porque nós estamos no mistério com o Senhor nessa manhã. Nós não viemos aqui por religiosidade, nós viemos aqui nos encontrar contigo, Pai. E nós estamos preparados, estamos cheios. E quando o inimigo tentar nos afrontar, nós vamos atacá-lo, ele vai cair, e nós vamos usar a espada do Espírito, cortar a cabeça dele e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Se você tem essa certeza, aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor como certeza da tua vitória. Aplauda o Senhor como tua família restaurada, teu trabalho restaurado, teu ministério restaurado, tua saúde restaurada. O milagre vai acontecer, porque ele foi profetizado nessa manhã, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Rapidinho. Queridos, aos que estão aqui, aos que estão nos assistindo ou aqui, temos um cartão de decisão. Se você quer caminhar conosco, se batizar, quer retornar, voltar aos caminhos do Pai, ou entrar no caminho, né, aceitando a Jesus, à sua frente tem um cartão de decisão desse. Siga, pega esse cartão, preenche. Lá atrás tem uma urna, que é a urna de vida. Você vai depositar lá. A nossa equipe vai entrar em contato com você, para que esse recomeço aconteça da melhor forma possível. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar, queridos. Em nome de Jesus.